Meus amigos e minhas amigas, é que sou eu, Felipe para os Malucos para o Cinema. Eu assisti finalmente a segunda temporada de One Piece Live Action. E eu vim aqui falar para vocês tudo. De vilões, personagens mais importantes, easter eggs, tudo. Coisas dentro dessa temporada. Resumo dos episódios. Então, se você não quer, se você não quiser spoiler, eu te indico a não assistir esse vídeo. Mas assista a série e volta. Que eu reparo que vocês vão lá, assistem e não voltem pro meu canal, mas força é concorrência, que tem muito mais seguidores. Vocês assistem o filme e ainda volta lá. Então, assista que é meu, viu? Além de assistir a série. Vamos lá. A série, né, termina a primeira temporada depois do arco do Arlong Park, onde eles vão descer até o Line. Só que o Luffy disse que antes deles descer a Line, a Nami disse que vai para uma cidade chamada Logan Town. Os oprimidos, como acabam não aceitando. Só que a Nami quer fazer as compras dela, o Sanji quer comprar ingredientes para fazer, né, a comida do Going Mary, né, a comida da tripulação. O Zoro quer comprar novas espadas e o Luffy quer ver onde o Gold Roger foi executado. E eles vão para essa ilha, né, chamada Logtown, que é não só a cidade natal do Gold Roger, né, onde ele nasceu, mas também a cidade onde ele foi executado. E tem meio que uma cena contando do Gold Roger, mostrando o Gold Roger. Sim, o Gold Roger é o Garp. E já nisso aí você dá pra ver vários easter eggs. Onde a conversa, né, começa com o dia da execução do Gold Roger. Pra quem não sabe, né, o Roger foi meio que se entregou pra Maria. E aí, né, o Garp entra, eles conversam, dá aquela risada. Aquela famosa risada. E, e quando você vê, né, a relação do Roger pro Garp, eles não são inimigos. Não. E quem falar que o Roger e o Garp são inimigos, estão assistindo de olho fechado. Porque eles só têm uma rivalidade. Igual se você acha Goku e Vegeta. Eles sempre tiveram uma rivalidade por estar de lados opostos. O Garp como um marinheiro, né? E o Roger como um pirata. E aí, eles conversam como o Roger pergunta para ele qual era a forma favorita dele, né, nas lutas, qual eram as lutas dele favoritas. Aí o Roger, aí o Garp respondeu, aquelas que a gente lutava mais sério, igual aquelas que a gente lutava de soco. Aí o Roger responde, eu prefiro aquelas que a gente só dava uns tapinhas um no outro. E aí eles citam, inclusive, quem tá agora, né, acompanhando o mangá, eles citaram nada mais, nada menos do que a grande ilha Gold Valley, né, onde estava acontecendo meio que aquela competição, como é que pode ser? Meio que aquela competição maluca, eu acho que psicopática, se a gente for dizer melhor. Aquela competição desumana, né, dos dragões celestiais, né, os dragões celestiais não, os cavaleiros sagrados. E aí eles, né, onde o Roger e o Garp se juntaram para derrotar o Rocket e Shebeck, que aconteceu agora no mangá. E, e eles, né, citam a ilha de Gold Valley,
E aí o Garp responde: Roger, como é que você se sente sabendo que há poucas horas você vai ser executado? Aí o Roger só dá um sorriso e quem não entende, porque né, por causa da doença dele, ele sabe que de alguma forma ou outra ele teria que morrer em menos de um ano, né, por conta da doença. Só que quando ele dá essa risada, depois dá uma tosse e faz a seguinte pergunta pro Garp. Garp, nós sempre tivemos uma rivalidade, mas eu sempre te considerei como se você fosse do meu bando, alguém como se fosse um irmão meu. E eu confio em você, eu sei que você vai cuidar muito bem. E eu sei que você é a pessoa certa para fazer o seguinte pedido. Você poderia cuidar de meu filho? Eu sei que. E aí o Garp já, como né, no anime, fica meio que nervoso com esse pedido do Roger. Roger responde a ele: eu sei que você não vai fazer a mesma coisa com meu filho, igual você fez a mim. Pra quem não sabe, né, o filho do Roger é ninguém mais do que Português de Reis, que vai aparecer agora na próxima temporada com o ator de Cobra Kai e o ator do Besouro Azul, Xolo Mariduena, que interpretou o Besouro Azul no filme, e o Miguel de Cobra Kai. E sim, o Garp vai lá e cuida do ex, como se fosse seu neto. Cuida muito bem. Uma curiosidade para quem não sabe é que o Oda já confirmou SBS que o Garp, quando tirava folgas, ele ia até os bandidos da montanha moram para visitar o Ace. E aí, quando eu ouvi, né, que o Roger falando, eu sei que você nunca faria isso com meu filho. E sim, realmente o Garp nunca iria executar o Ace de jeito nenhum. Mas eu me lembrei que o Garp também não conseguiu fazer nada quando o Ace estava sendo executado lá em Marineford, né? Bem triste mesmo, né? Mas, terminando aqui, depois nós é mostrado os Chapéus de Palha chegando lá em Logtown. Aí é mostrado Enemy separa cada um do grupo, empresta dinheiro pro Sanji e pro Zoro comprar o que eles queriam. Então o Luffy e o Sanji vão comprar comida, a Nami vai fazer compras, o Zoro vai junto com ela, o Zoro vai comprar espadas. Então vamos separar meio que em partes. Eu não sei o que dizer. Onde é que eu começo? Acho que eu ainda vou começar com o Zoro, porque cada caminhão vai ser uma história diferente. Vou começar logo com o Zoro. O Zoro vai até a loja de espadas lá. Primeiro ele encontra no caminho a Tashiki, né, que é a marinheira lá, que fica junto com o Smoker. Naquela época, né, lá na cena, ela não sabia, ela percebia que o Zoro era um espadachim. Depois o Zoro vai até a loja de espada de um homem. E aí ele entrega lá o dinheiro pro homem e diz que o homem diz que o dinheiro lá não dava pra muita coisa. Se ele quisesse, ele pegava espadas velhas que estavam dentro de um baú ali no canto. O Zoro vai lá, olha e vê que aqueles lá não são espadas pra ele lutar. São espadas mais velhas, nem com um corte tão eficaz assim. Só que o vendedor, esperto como ele era, ele vê que o Zoro tinha espada de valor. E o Zoro, que não sabia, não faz ideia de que espada ele estava
Ele tinha, não sabe se era uma espada boa, se era uma espada ruim. O vendedor pede para dar uma olhada na espada. O vendedor esperto como é, diz o seguinte: ó, você tem uma espada aqui que não vale muito. Se você quiser, você vende aí, eu te dou uma com mais valor aí. E a espada realmente vale mais coisa. Só que aí quem entra, a Tashi. E aí quando ela olha, vê uma lendária espada, né, que era do Zoro lá, e diz: ué, nossa, essa espada era sua? É uma espada bem rara, viu? E aí o Zoro e o vendedor fica, né, meio nervoso. E aí o vendedor fala: vai, você pode escolher qualquer espada aí de mais valor, vai, pode escolher. Só que o Zoro meio que pega uma espada que. E aí o vendedor fala: não, essa aqui de jeito nenhum. Eu não posso vender de jeito nenhum. Nem que você tivesse o maior dinheiro do mundo, eu te venderia essa espada. Eu nunca vou vender essa espada pra ninguém. E aí que é aquela espada que diz a lenda que todos os espadachins que usaram essa espada meio que sofreram um acidente. Eu sempre quis me livrar dessa espada, mas eu nunca vou entregar pra ninguém. Aí o Zoro faz aquela seguinte cena, joga a espada pra cima, faz assim com o braço, e adivinha? A espada bate aqui e cai no chão, não corta no ele. Sendo assim, ele fala: essa aqui é a espada perfeita, pode embalando aí. Ah, então foi isso que a Nami tinha dito quando ele falava que o jeito era negociar. E aí, acabamos a parte do Zoro. Com a parte do Sanji Luffy. Acho que eu vou começar primeiro com a parte do Sop da Nami. A parte mais surpreendente. Que eu acho que ninguém tava esperando, né? Essa parte. A Nami vai fazer compras. E aí, o Sop. Aí o Sop vai lá ver o óculos lá, né? Que é aquele famoso óculos que ele usa de atirador. E a Naomi encontra um livro que tinha um mapa mundi, né, de One Piece. Ela disse que era, e se você ver, não a referência, acho que ao anime, mas ao live action da temporada anterior. Era aquele livro que ela pegou na infância. Que aquele homem lá, o de bigodão, o tiozinho engraçado, como o Luffy diz, né? Ele pega dela, dá o livro, e diz que emprestaria. E aí ela conta pro Soap que foi o livro da infância dela. Aí o Soap fala: então por que você não compra? Ela falou: mas eu quero criar um mapa mundi. Ela: por que você não compra pra depois que você terminar seu grande sonho você comparar esse livro velho com um mapa mais atualizado que você vai fazer? Só que assim, mas o que tem tão surpreendente é que na seguinte cena alguém esbarra na nave. Ela vai falar: mas quem é que esbarra na nave? Então, se eu disser, vocês não vão acreditar, porque ninguém mais que esbarra na nave é um maior fã do Chapéu de Palha, fã número 1, que tem o Luffy, que o seu barco tem um Luffy na frente, o barco do Luffy na frente. O cara é tão fã do Chapéu de Palha que ele se entregou pro Shanks, o pirata mais poderoso do mundo, para proteger o Luffy do erro que o Bartolomeu fez. O Shanks falou: então eu vou lá tirar satisfações com o seu capitão. Isso aí que nos atuais capítulos do mangá. Cara, você já deve saber quem é. Ninguém mais nem menos do que Bartolomeu. Sim, o Bartolomeu. Ele tava lá em Loguetal. Ele falou: ué, mas o Bartolomeu só devia aparecer lá no arco de Dressrosa. Sim, realmente, ele devia só aparecer lá no arco de Dressrosa. Só que o Bartolomeu, ele, pra quem não lembra,
ele se tornou fã do Luffy e do Chapéu de Palha lá naquela cena, né, que na hora que eu vou dizer a cena aqui, né, que vai passar ao longo do episódio, mas o Bartolomeu contra a Nami. E aí ela fala, ué, se você quiser tentar roubar alguém melhor, era melhor você tentar bem. Você quer uma dica? Nunca tente esbarrar na pessoa. Uma hora ela vai perceber. Passa despercebido, como se fosse uma pessoa normal. Andando. E aí, depois, né, o Sanji vai comprar comida com o Luffy. O Sanji tá comprando lá um peixe elefante lá, que aparece no mangá e no anime. O Luffy, como vai ficar lá esperando o Sanji. Claro que não, ele vai, mete o pé lá e quer, porque ele quer ver a praça de execução do Roger. Ele começa a andar lá, igual um doido na cidade, encontra meio que os pertalhão que tava tentando meio que dar um golpe nele. Sabe o que era? Bartolomeu, o maior fã do Luffy. Ainda não. No momento, falou que ia levar ele até a praça. Na verdade, ia tentar roubar o Luffy lá na praça. Mas ao chegar lá na praça, eles se deparam com alguma coisa estranha. Um velho conhecido do Luffy. Velho não. Sei lá, dois velhos conhecidos do Luffy. O Bug, o palhaço, com sua tripulação, foram tentar se vingar do Luffy, junto com a pirata Álvida, que estava mais magra porque ela comeu aquela fruta lá. E aí, né, eles conseguem capturar o Luffy. Sim, e o Bug consegue capturar o Luffy. Depois falou que o Bug é um pirata inútil, né? Mas o Bug foi um dos piratas que conseguiu chegar mais perto de matar o Luffy. Foi o Bug. Por pouco mesmo. Às vezes parece até que foi o roteiro que salvou o Luffy. Acho que se ele for parar pra pensar mesmo, olhando tudo, eu acho que ele chegou mais perto. Vocês podem falar, mas foi o Crocodile. Foi. Sim, o Crocodile perfurou o Luffy, mas ele ainda conseguiu sobreviver. Né, tem outros personagens pela obra, mas ainda acho, que por pouco, se o Bug tivesse conseguido, ele teria matado o Luffy. Ele expande, e aí naquele momento ele pega sua espada, né, o Bug vai lá pra matar o Luffy. E aí o Luffy, né, igual o anime e no mangá, ele agradece por todos. Ele fala, obrigado Zoro, Nami, Sanji, Soap, por tudo. E daquele famoso sorriso, né, conhecido no mangá como sorriso de Gold Roger, né, você vai entender por quê. O sorriso dele, porque, vai lá, você tá quase sendo morto. Você vai fazer o quê? Começar a sorrir igual um doidão? Isso, no mangá, só duas pessoas assim, mais conhecidas tinham feito isso. Que foi o Roger e o Luffy, que sorriram depois de quase morrerem. E o Smoker olha de longe e fala, esse sorriso, só um homem que eu conheci há muito tempo tinha. Gold Roger. Que pra quem não sabe, né, o capitão da marinha dessa cidade, o Smoker, quando ele era bem pequeno, né, quando ele era criança, ele viu o Roger sendo executado lá na praça de Logetown. E aí, por sorte mesmo, porque eu disse que era o roteiro, o Bug toma um choque do nada. Né? O Bug toma um choque, né? O local onde o Luffy estava, né? O local de execução, foi partiu no meio. E aí o Bug foi derrotado. Depois, a Tashiki e o Smoker foi atrás dos piratas. E aí adivinha que a Tashiki encontra Honoru Zoro, o homem, e ela descobre que o homem que ela tinha ajudado no início era o Honoru Zoro, o homem que ela tanto odiava por meio que
ser um caçador de pirata que traiu sua honra para caçar para se tornar um pirata. Ou seja, né, quem não sabe, acha que ela quer tirar. O som dela é retirar todas as espadas dos piratas. Porque ela acha que piratas não são dignos de ter uma espada. Não é por piratas ser sujos. Sujo assim, né? Cometer crimes, tal. Só que nessa cena tem mais um easter egg. Você talvez não perceba. Com a luta tem um grande cartaz que eu, na hora que na cena que eu olhei, eu falei, eu tive que voltar. Às vezes, porque eu não acreditei que eu tinha visto isso realmente. O cartaz procurado do Pedro, que só aparece lá no arco de Zou. Lá, sei lá quantos arcos depois. Ele aparece lá. O cartaz procura dele. Bem, não é mais muito nítido, dá pra ver como ele ficou no live action, mas lá dá pra você ler o nome Pedro e ver meio que a imagem, né, do Pedro, que é um Mink. E quando o Sanji e o Luffy tá correndo, adivinha quem encontra eles? Smoke, que ataca eles. O primeiro ele ataca o Sanji, depois que o Sanji tá caído no chão, ele ataca o Luffy. Mas aí uma das grandes cenas acontece. O Luffy no chão, sendo segurado pelo Smoke, e o Sanji também caído no chão. O Luffy quase sendo capturado pela marinha. Um homem misterioso aparece, um homem de capuz verde e uma tatuagem no rosto. E aí, se vocês tiverem já passado de Water 7, vocês vão saber que o nome desse homem é Monkey D. Dragon, ou mais conhecido como o homem mais procurado do mundo, o líder dos revolucionários, é o maior inimigo do governo, ou talvez simplesmente só o pai do Monkey D. Luffy, filho de Monkey D. Garp. Não, ele é só o pai do protagonista e filho do herói da marinha, Monkey D. Garp. Nada demais. E aí ele salva. E aí o Smoker fala, o governo faria de tudo para ter sua cabeça. O Dragon só responde, solta o garoto. E infelizmente hoje não vai ser o dia de sorte do governo mundial. E aí o Smoker, do nada o Smoker, o Dragon desaparece. E o Luffy fica se perguntando o que aconteceu para, né, o Smoker desaparecer do nada. E o Sandy só enxergou um homem de capuz verde e o Smoker. Tá bom. A Tashiki, com raiva, encontra com a mulher. Quem era essa mulher? A Miss Wondersman, ou mais conhecida como Nico Robin, futura Chapéu de Palha, lá no final de Alabasta. E aí, né, ela encontra, fala que ela devia ir procurar esse Honoroso. Depois aparece o Dragon de novo. Só que junto com o Dragon aparece outra pessoa no fundo. E agora, irmão? Esse aqui eu não tava esperando. Você não tava esperando. Ninguém tava esperando essa pessoa aparecer. Ninguém mais, ninguém menos do que o irmão do meio de Monkey D. Luffy, Sabo. O Sabo apareceu nessa temporada do nada. Ele que só devia aparecer lá em Dressrosa, junto com o Bartolomeu. Junto com o Bartolomeu não, né? O Bartolomeu também apareceu em Dressrosa. Ele só deveria aparecer lá em Dressrosa, na forma que ele tava lá. E criança, no final de Marineford, que acontece bem antes de Dressrosa. Mas, aí já no segundo episódio, mostra eles descendo, né, a montanha reversa. E aí os chapéus de palha entram dentro de uma baleia.
menos o Luffy. E aí o Luffy encontra um velho chamado Crocus, que conta um pouco. Que aí o Luffy pergunta, conta um pouco de sua vida lá, que ele era de tal lugar, lá. Coisa de idoso, né? Se você conversar com o idoso, ele vai começar a falar de onde ele morou, idoso, né? De onde ele veio, de onde ele nasceu. Tá toda a história dele. Que, que ele era irmão de tal pessoa lá. Aí, só que aí o Luffy pergunta, mas quem é aquela baleia lá? Aí o Crocus responde que há muito tempo desceu uma tripulação chamado Piratas Rumbar. Se você já passou de tudo na barca, você vai saber quem é esses Piratas Rumbar. E aí ele conta que esses piratas, né, eram uns piratas muito meio que divertidos, com canções. Eles cantavam com o Capitão York, muito conhecido. Se você já passou de Thriller Bark, você vai conhecer. E também tinha um outro homem chamado Brook. E aí, com esse nome, Brook, você já vai saber. Se você já tomou muito spoiler, você já vai ter conhecido esse nome Brook. Também Futuro Chapéu de Palha. Nessa temporada, só dois Chapéus de Palha que não aparecem, que é o Frank e o Jinbe. Mas, mesmo não aparecendo, o Jinbe ainda tem uma citação pelo Apple, né, o vilão do Apple. E aí eles contam, né, que o Crocus fala assim, mas vocês não podem lavar lá, pô. A Gwen Line é um lugar muito perigoso para vocês lavar ela. Se vocês quiserem, eu posso ficar cuidando dela. E os piratas no bar aceitam. Também tem aquela famosa música Yo ho ho ho, yo ho ho. E aí você vai saber, né? Não. Quem conhece, né, One Piece vai conhecer essa maravilhosa música. E com certeza você já deve conhecer, né? Depois o Luffy vai tentar tirar o chapéu de palha de lá dentro. Eles encontram também dois membros, a Miss Godway, o Mr. 9, que tentam atacar eles. Aí o Luffy canta, né, a música Big Sack. Aquela música lá, yo ho ho, yo ho ho, que é outro easter egg. Por quê? Quando ele dança pulando igual o Kuma, ou igual Ika, né? Aquele famoso pulo. Se você ver lá no flashback de Egghead, você vai meio que se lembrar. E aí depois, né, conta isso, e aí ele sabe. Aí o Luffy aprisiona o Mr. 9 e a Mr. Godway, né, a Vivi. Aí ela fala que ela é a Vivi. Ele é o Mr. 9. Aí eles vão pra outra cidade, a chamada Whiskey Pit. Uma cidade que aceita eles. Isso já era o próximo episódio, viu? Que aceita eles muito fácil, grandes piratas. E aí eles caem na conversa. Com diversão, comida de sobra, tudo. Eles só aceitam. Ainda mais pelo prefeito e pelos cidadãos. Só que tava muito bom para ser verdade. Quando eles descobrem que na verdade é uma armadilha de caçador de recompensa comandada por uma organização chamada Baroque Works. Que na próxima temporada já vai falar, se já passou no anime pela temporada de Alabasta, você já vai saber quem é a Baroque Works. E, né? Ou seja, e é isso. E aí, só que a Vivi e o prefeito, depois de ter atacado, o Zoro desolado todo mundo. O Zoro solo, desolou todo mundo. E
E aí a Vivi e esse prefeito falam que. E a Vivi fala que ela era uma princesa de um reino chamado Alabasta. E ela meio se infiltrou nessa organização chamada Baroque porque seu reino estava sofrendo meio que uma discussão, um ataque. Com essa organização, ela precisava descobrir quem era o principal comandante dessa organização. E ela disse que ela descobriu quem comanda essa organização, tudo, né? Mas, e aí, o Luffy aceitaram a tripulação para entrar e levar ela até esse reino chamado Alabasta. Só que o Ingaran, né, o prefeito da cidade, iria entrar no barco. Só que 2 membros da Baroque Works aparecem, a Miss Valentine e o Mr. 5. E aí o Mr. 5, quem não sabe, ele tira meio que meleca do nariz e joga, explode tudo. Adivinha? Ingaran foi explodido. E aí a gente já vai pro próximo episódio. Com a Vivi triste, com o Ingaran, né, ser jogado, ser explodido, aparece uma outra pessoa, uma mulher com um chapéu roxo. E aí a Vivi fica surpreendida. E eles perguntam, mas quem é essa? Ela fala, né, que a Mister lá, a Mister, né, que é a vice do Mr. Zero, que é o comandante de tripulação, que é da Bracor. E aí ela ataca os piratas do Chapéu de Palha. E aí depois ela só entrega uma bússola e fala que o lugar mais seguro seria Little Garden, que era uma ilha mais segura, uma ilha deserta que não sabe muitas de informações. E aí eles confiam e vão pra essa ilha. Só que eles surpreendem quando uma ilha jurássica. Só que além do Jurássico, dos dinossauros, eles encontram 2 gigantes, Dory e Brog, que estão brigando há mais de 100 anos. Então eles estão lutando há mais de 100 anos. Eles falam que não lembram do motivo. Aí o Soap e a Nami conhecem esse Dory e Brog. E a Vivi e o Luffy contra o Brog, né? E aí, né, eles encontram e aí tem um easter egg, uma referência no barco do Dory. Porque eles se encontram uma imagem do Brog, do Nika, que você vai saber muito lá pra frente, muito mesmo, do Loki, que naquela época ainda estava na forma da silhueta, porque não sabia, né, sobre nada dele lá, aquela pessoa lá em Ola Cake. Depois mostra que a Baroque chegou nessa ilha, o Mr. Tree, a Mr. Acho que é o Mr. Gondway. O Mr. Tree tem o poder da cera e a outra tem o poder, né, de controlar. E aí também a Mr. Valentine e o Mr. 5 aparecem e tal. Aí ele faz um bolo gigante, eles derrotam lá. E aí o Sandy, né, o Mr. Prince, tem uma ligação do Crocodile. Aí ele disse que tinha umas informações lá. Aí as informações eram do Luffy, da Nami, da Vivi e do Zoro. Depois só mostra o Sanji todo machucado voltando lá. Depois desse episódio, eles voltam pro barco e falam com o diretor Alabasta. Só que depois, no próximo episódio, mostra a Nami doente, e como a situação não tinha médicos, eles teriam que procurar um médico na ilha mais próxima, que era ainda a ilha de Drum. E aí depois mostra o Apple dentro de um lugar, né, o rei Apple, né, desse reino de Drum, com a Nico Robin comendo, que ela entrega uma fruta
e agradece por tudo o apoio que o Apu dá para o Brockworks. Disse que ele precisava enfrentar um grupo chamado Chapéu Palha. Depois mostra, né? Ele encontra o Chapéu Palha, encontrando o Dalton. E aí ele leva pra. E aí o Luffy e a Nami e o Sandy vão pra uma montanha, onde vive a médica Konoha, que era a única médica que tinha no reino, porque os outros médicos estavam juntos com o Oppo. O Oppo tinha tomado todos os médicos e só Konoha que existe naquela cidade médica. Ele vai lá. Aí depois aparece um monstro gigante que era o Chopper, futuro chapéu de palha. E aí ele salva a Konoha, cura eles e tal. Depois o Sandy pergunta, a Nami pergunta qual a origem daquela criaturinha, né? Que era o Chopper já pequeno. Ela conta que ele conheceu há muito tempo um cara chamado Hiluk, que cuidou dele e tal. Conta a história do Chopper. Tá bom. Temos uma história do Chopper que é um episódio inteiro só pra história do Chopper. E aí, depois aparece o Dalton. O Dalton não, dizer, o Oppo com sua tripulação atacando o rei. E chegou no castelo. Sendo assim, o Luffy teve que derrotar o Oppo para salvar o reino de Drum. E também tem os dois carinha lá que fica com o Dalton. O Oppo. Não sei que eu tô falando. O Oppo com o Dalton, né? Mas. Aí o Luffy derrota, tá? Chega. Aí o Luffy chama o Chopper pra entrar na tripulação. Ele fala que não vai. E aí acaba entrando. Depois, já nas cenas finais, mostra o Crocodile enfrentando o Crocodile, sua aparência, que é o mesmo ator que faz o Flash no Homem-Aranha 1, e o Slater naquele crossover. Naquele crossover não, daquele reboot do filme da Liga da Justiça de 2017. E ela disse que precisava reunir todos os membros da Brockworks para o ataque que aconteceria lá em Alabasta. E é isso. E aí, fica pro próximo vídeo e fui!